Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para vocês que estão nos assistindo, não sei em que momento. Hoje, mais uma vez, um bate-papo sobre tecnologia. Especificamente, gostaria de falar aqui sobre soluções, né, soluções administrativas, são RPs na nuvem, né? E comigo aqui hoje está o Antônio Calandriello, né, um amigo que trabalha comigo dentro da Syncro. Eu, particularmente, que trabalho com a área de requisitos, a Natália e o Paulo Guiné. Eu gostaria de pedir a palavra de vocês, que vocês se apresentem, por favor. Ok. Como é que você está, César? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Primeiro, então, vamos começar pela Natália, né? Claro, né? Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada. Bom, pessoal, eu sou a Natália Martins, eu sou gestora do time de conhecimento da Oracle Brasil, né? Contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar dentro das áreas de negócio e depois me apaixonei por tecnologia. Então, até hoje já são 16 anos trabalhando com RP, desde implementação, sustentação, até trabalhar hoje num time de engenheiros de soluções. É um prazer estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo e contar um pouco, né, de como é que está o mercado, como é que está a evolução tecnológica. Nesse mercado de negócios, desculpa antes do pessoal se apresentar, mas especificamente você falou área de negócios, que segmento que você atuava? Eu atuava no segmento de suprimentos e logística. Ah, que legal. Então, legal. Eu acho que é uma movimentação muito interessante, né, que a gente vê hoje no dia a dia, que é as pessoas saírem das áreas de negócio e virando TI, né? Perfeito. Porque hoje em dia, quando a gente pensa, né, no técnico de TI, ele acaba cada vez mais tendo a necessidade de ser também uma pessoa de negócio, que a tecnologia evoluiu muito, né? Então, ela permeia nosso processo no dia a dia. Ela permeia nosso processo. Acho que hoje todos os profissionais são profissionais de tecnologia, né? Eu fiz o caminho inverso, mas tudo bem. Que legal. Deixa eu passar a bola aqui pro Paulo e pro Antônio, legal, por favor. Obrigado, César, mais uma vez. É exatamente isso que vocês estão comentando, né? Não só todos os profissionais também são de tecnologia, como todas as indústrias, setores, hoje são indústrias que têm que levar em consideração tecnologia, são de tecnologia. Bom, meu nome é Paulo Guiné, eu sou executivo de novos negócios na Oracle, especificamente para a Latinoamérica em retail hoje, ou em varejo, né? Uma das indústrias, por sinal, que tem um grande desafio em relação a absorver tecnologias e melhorar suas margens, melhorar sua operação, sua eficiência. Tenho 25 anos, né? Fica até chato falar isso perto da Natália, que falou que tem alguns anos. Então, são 25 anos também passando pela área de negócio, também passando por controladoria, gestão financeira, e que necessariamente a gente acaba se aproximando, né, nos últimos anos da tecnologia. Estou na Oracle há 11 anos, né? Então, falando de go-to-market, geração, crescimento, falando para finanças, né, especificamente. Então, é um prazer, em nome da Oracle, outra vez, agradecer essa parceria, né? E agradecer esse momento, e que eu acho que nos próximos 30 minutos aí a gente vai conseguir ter um bom bate-papo e falar de conteúdos bacanas aí para a audiência. Obrigado. Antônio? Oi, olá, eu sou Antônio Calandriello, eu sou diretor de engenharia de software aqui na Syncro. Estou aqui já há 30 anos, né, mais de 30, né, desde a fundação da Syncro. Né, passei toda a minha carreira na área de desenvolvimento, desde programação, e sou parceiro da Oracle aí, até em termos de integração, já há mais de 25 anos desenvolvendo as integrações aí da Syncro com a Oracle, nessa parceria muito frutuosa aí de tantos anos. E agora, né, nessa fase de reforma tributária, estamos aí juntos também, né, e vamos falar um pouquinho disso hoje também. É engraçado como o mercado se transformou ao longo desse tempo, né? Quando a gente fala de soluções, aplicações, né, o RP, acho que 20 anos atrás, quando teve o boom do RP no bug do milênio, nós tínhamos uma realidade, né, que era o desafio de implementação de sistemas globais, né, e hoje em dia a gente passa por diversas transformações, a mais nova agora, recente, com relação à reforma tributária, mas qual é o desafio atual das empresas, né? Como é que vocês enxergam que as empresas têm esse desafio atualmente com relação à implementação de sistemas computacionais e agora em nuvem, né? Com desafios que o Brasil está passando por certas transformações, conforme a reforma tributária? Eu vou começar a provocação aqui entre a gente, até para depois a gente comentar, mas eu acho que tenho certeza que o que você comentou sobre o histórico da primeira onda, né, de transformação digital, nos modelos de back-office, na parte de estrutura organizacional, realmente veio em detrimento e numa época
que a gente falava basicamente de manufatura, de processos lineares, né, e isso acabou gerando o atual modelo de sistema e de transformação que existe. Automação de processos, Exato, né? Era só automação de processos. Exato. E o que mudou hoje é que os processos, as indústrias e os setores são não lineares. A exigência do mercado, da experiência do cliente, da experiência do colaborador, faz com que os executivos e com que as atividades de back-office ou até operacionais realmente pensem de maneira diferente para diminuir margem, para diminuir risco operacional, para trazer uma eficiência que é a eficiência exigida hoje pelo mercado. Então, quando a gente fala de RP, por exemplo, o RP, com o advento do cloud, com o advento de você poder entregar funcionalidades e tecnologias com muito mais agilidade, com muito mais flexibilidade, com muito mais escalabilidade, ele acaba sendo algo que vai acontecer. Não é mais se vou para a nuvem ou se não vou para a nuvem. É algo que realmente, na transformação organizacional, se tornou um ponto definido. Vai acontecer. Quando é que vão definir por algumas empresas terem mais maturidade, menos maturidade, estarem mais no momento ou não, mas a transformação de negócio, principalmente com o ERP, traz flexibilidade, traz escalabilidade para a tomada de decisão, né, e dos negócios. Então, empresas que estavam estabelecidas como B2B, por exemplo, né, com distribuição por terceiros, e num determinado momento, num posicionamento de um novo produto, num posicionamento estratégico, vão até o cliente. Então, identificam a necessidade de fazer um B2C e esse é o modelo que os RPs clouds hoje têm que trazer, ou as soluções como em nuvem têm que trazer. Né? Então, parte da transformação está nesse modelo, grande parte da transformação organizacional exige novas soluções. Lineares, modulares, flexíveis, né? Então, a gente vê muito esse modelo acontecer hoje. E você vê isso aumentando a eficiência das empresas, melhora aí a otimização dos processos? Exatamente. Né? Com certeza, né? Eu acho que as empresas já tomaram essas decisões, só não estão analisando ali qual é o melhor momento, né? E é um momento também de rever processos, né? Então, eu acho que antes da gente chegar nesses ganhos de eficiência, tem um super ganho da gente olhar para dentro de casa e entender qual que é o melhor cenário, né? O que a gente fez para chegar até aqui não vai ser o que vai levar a gente para novos futuros, né? Então, a empresa ela passa por um momento de revisão de processos, de analisar o que ela está fazendo, o que o mercado está fazendo, o que as áreas de negócio estão olhando como um futuro. Então, aqui a gente, antes de entrar no sistema, a gente já começa uma transformação dentro da empresa. Quando a gente começa a conhecer as soluções, a gente só potencializa tudo isso, né? E a gente dá uma liberdade para essas áreas serem muito mais estratégicas, né? Então, é uma transformação muito orgânica que acontece em todos os níveis da empresa. Então, é algo muito legal de a gente ver, porque às vezes a gente chega numa empresa e todo mundo já está muito sedento ali por novas tecnologias, por trabalhar de uma forma diferente. Então, a gente está vendo uma adoção muito mais fácil de acontecer nesse momento do que quando a gente pensa aí nos últimos 10 anos, né, a evolução que a gente teve até chegar nesse tempo de hoje. Que legal. E quando a gente fala de soluções, a gente está falando de RP, mas assim, o software, a aplicação, ela não deixa de ser o tipo de negócio. A Syncro, ela trabalha com soluções fiscais, né? Antônio, como é que você enxerga a solução fiscal em nuvem, né? Quais são os benefícios com essa volatilidade toda que a Natália está comentando, né? Essa transformação? Eu acredito que na área fiscal também não seja diferente, né? Tem muitas mudanças a todo momento. A gente tem muita mudança de legislação a todo momento, né? A solução em nuvem, ela traz vários benefícios para os nossos clientes. Essas mudanças, elas ocorrem diariamente, a Syncro acompanha isso e até junto com a Oracle, a gente faz todo um plano de integração para que os nossos sistemas estejam íntegros e estejam prontos para atender essas novas legislações. Então, quando a gente chega num cliente e ele está com aquele medo de ir para a nuvem, a gente toca nesse ponto que é um ponto crucial para ele, que é estar sempre up-to-date para estar compliance com a legislação. Então, fazendo com que ele vá para a nuvem, saneando processos, assim como a Natália falou, vendo o que é melhor para ele no dia a dia, a gente consegue essa grande agilidade de mantê-lo atualizado, mantê-lo de acordo com a legislação, para que ele possa entregar isso no prazo, sem aquele transtorno de projeto para atualizar, para instalar, para implantar, né? Uma série de coisas que hoje a gente tem uma agilidade muito maior
utilizando o produto na nuvem. A inferência, eu lembro de projetos, né? A inferência, toda vez que você tem uma atualização legal, você tinha que estar aplicando kits, mandando e enviando para os clientes, ele tem que fazer um projeto, né, de atualização, né, de migração e homologação. E isso gera custo, né? Então, o ambiente computacional em nuvem para as aplicações, isso é muito eficiente. Mas, Natália, eu queria ouvir a tua opinião com relação a sistemas de gestão. Então, o RP em nuvem, né? Quais são as grandes diferenças e como que é difícil você manter ele atualizado, up-to-date? Boa. Bom, até colocando aqui um ponto no que o Antônio trouxe, né? Para que a gente consiga ter essa conectividade, né? Então, atualizou algo na legislação, né? A Syncro fez essa atualização, como é que a gente vai se comunicar? Isso tudo é possível porque a gente está falando em várias camadas que foram desenvolvidas em novas tecnologias, né? Então, para essa camada aqui do final, que é a aplicação, que é o nosso SaaS, poder funcionar up-to-date, embaixo dela a gente tem toda a nossa infraestrutura em cloud, também com tecnologias super avançadas, autônomas, e a gente também tem uma base de integração que permite toda essa conectividade. Então, quando a gente está falando aqui do up-to-date, né, do RP atualizado, a gente está falando de toda uma infraestrutura que permite essa atualização, né? Ou seja, a aplicação foi pensada, né, para trabalhar com esse Para trabalhar modelo. junto. Por isso que esse tempo que você comentou, né, se a gente olhar no passado, a gente demorava muito tempo para conseguir fazer uma atualização, porque a gente tinha que olhar todo um legado que foi desenvolvido, muitas vezes customizado, cenários de teste. Então, tudo isso a gente consegue reduzir, às vezes, até um ciclo imediato, automático, né? Então, a gente está falando, por exemplo, agora da nova tecnologia, né, da nova revolução tecnológica que a gente está vivendo, que é a AI generativa, né? Onde os nossos usuários que já estão dentro dos RPs da Oracle em cloud já estão consumindo essa nova tecnologia. E como é que foi isso? Teve um projeto? Teve teste? Não, foi automaticamente nas releases de atualização. Então, o ganho que a gente tem é a gente consumir isso de forma natural, né? Eu faço até uma correlação com o nosso dia a dia, né, pessoal. Então, hoje, quando a gente está com os nossos smartphones, a gente usa alguma aplicação, automaticamente vem uma atualização nela, a gente não faz treinamento, a gente só clica ali no botão de atualizar e a gente já começa a consumir essa nova tecnologia. Só que isso ainda não era uma realidade no dia a dia empresarial. Com soluções em cloud, a gente já tem essa autonomia, essa atualização em tempo real no dia a dia da gestão empresarial. Isso, Natália, até fazendo um comentário, César, Antônio, é que esse up-to-date é um dos pilares que suporta o projeto de reorganização ou de transformação das empresas. Estar à disposição tecnologias a cada um desses releases ou as novidades, como a gente vem comentando, a cada um desses releases, é o que suporta a percepção de valor dos executivos. Então, hoje, você diminuir o backlog em tecnologia, o backlog de suporte às áreas e as necessidades que cada um desses novos processos, por exemplo, mais agilidade no fechamento contábil, um reposicionamento estratégico da área tributária. Então, reposicionar de uma maneira estratégica um executivo ou uma área, ela tem que estar suportada por um processo ágil tecnológico. Então, quando surge uma nova tecnologia de predição, uma tecnologia de inteligência artificial generativa para diminuir a dependência operacional e transacional, ela não pode ser um novo projeto, ela tem que estar implícita naquele serviço. Ela tem que estar incluída naquele serviço e a adoção, que talvez seja a grande palavra do momento, né? A adoção acaba sendo mais processual, mais do ponto de vista funcional, do que efetivamente tecnológico. Ela está à disposição. Né? Então, eu acho que o up-to-date, que é parte da subscrição, que é parte dessa nova contratação, é algo que diferencia do que a gente tinha até então. A gente cai quase do offline para o online real-time. Né? Então, as tecnologias estão disponíveis. Inteligência artificial não é mais um tema, IoT não é mais um tema. Né? Então, essas coisas acabam ficando parte do dia a dia. Basta o executivo perceber o valor e permitir que isso seja adotado dentro do modelo organizacional e funcional. É quase que transparente, né, esse processo. Exatamente. Legal. E para as empresas, a gente está falando aqui muito das vantagens, mas assim, é aquelas empresas que ainda estão num processo on-premises, né, que tem aí o desejo de fazer esse processo de migração, mas quais são as preocupações, como mitigar esse processo, essa jornada, né, de mudança de sistemas e aplicações em nuvem?
isso. Boa. Bom, eu acho que a primeira coisa, até seguindo a fala do Guiné, é essa questão de ver valor, né? Então, acho que os C-levels das empresas precisam ver o valor nessa transformação e conseguir passar essa mensagem para todo o nível, para todas as pessoas que vão participar desse projeto, para entender a importância dessa mudança, desse momento que a empresa vai passar. Porque eu acho que assim, todo mundo está muito intrínseco no sucesso, no porquê que a gente precisa mudar. O segundo ponto é a adoção, né? Então, a gente está falando aqui de novas tecnologias, dessa atualização, né? Dessa integração, né, entre os parceiros de uma forma muito simples, que só é possível se a gente adotar as soluções novas, a gente adotar os novos processos. Então, isso muitas vezes passa por uma gestão de mudança complexa. Não é uma gestão de mudança simples, porque a gente está falando de um cliente on-premise que muitas vezes tem um legado de muitos desenvolvimentos até que com inteligência, né, do time local que desenvolveu ali uma necessidade específica do negócio, da área da indústria. Uma customização, né, um tailor-made feito para eles. Então, mudar o mindset dessas pessoas, que a gente está indo para uma nova solução, que a gente precisa entender as melhores práticas de mercado e a gente precisa ter um percentual de adoção alto para que a gente possa continuar com essa evolução tecnológica, eu acho que é a grande chave do sucesso, né? E de iniciar por esse ponto para que a gente possa mitigar os erros numa implementação. Legal, mas aí você colocou num ponto interessante, né? Existem as melhores práticas, mas o mercado, como o Guiné comentou, ele é bastante flexível. Muitas vezes você tem a necessidade, sim, do sistema ter que fazer alguma adequação de acordo com a necessidade do cliente. E como trabalhar com essas dificuldades em nuvem? E eu acho que esse é um dos pontos, né? Você perguntou inicialmente para a Natália quais são os desafios ou quais são, não vou dizer objeções, mas os pontos de atenção que os executivos têm para a tomada de decisão de fazer uma transição do seu ERP atual para o seu ERP, para um ERP ou uma solução em nuvem como serviço. Parte desse ponto é olhar a quantidade de integrações, de customizações e nesse sentido entender valor, entender realmente o que está acontecendo na operação. Muitos desses executivos eles precisam perceber que a adoção é redefinir o processo, é redefinir parte do modelo organizacional e, ao redefinir, não tentar buscar o que existe no atual, né? Não tentar buscar replicar o que existe. A gente costuma brincar que existe uma frase que é muito complicada, que é fazer a primeira onda as is. Quando a gente escuta uma transformação de uma solução que está implementada há um tempo e você quer adotar a nuvem, né, quer adotar uma solução como serviço com um primeiro projeto como o as is, o risco é altíssimo. Ou a gente já começa a perceber que aqui a gente vai por um caminho que provavelmente a gente vai perceber poucas mudanças ou o cliente vai, inclusive, ter uma quebra de expectativa. Porque, na verdade, você não está mudando o modelo de processo, você não está mudando atividade, você não está mudando integração. Você não vai obter resultado diferente fazendo a mesma coisa, só você está mudando o ambiente computacional. A proposta, né, de entrar, e que eu acho que são esses pontos de objeções ou esses pontos de atenção que a gente tem que ter, é que essa adaptação que muitas vezes gerou essas customizações, gerou esses processos de integração ou essa dependência operacional em TI, ela pode ser desenvolvida também numa plataforma como serviço ou nas capacidades que as soluções têm de desenvolver o que a empresa necessita. Então, por exemplo, um módulo que não está necessariamente atendendo, que vem no ERP ou que vem na plataforma, como, sei lá, um controle específico, né, de uma solução, de uma business unit do seu modelo de negócio, ele pode ser, sim, desenvolvido e mantido em nuvem com as mesmas características do serviço que você está adotando. Então, isso facilita quase tudo. Né? Sem perder as atualizações, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto super interessante para a gente mitigar. Porque a gente ainda tem algumas pessoas com uma mentalidade de que ir para a nuvem é ficar engessado, né? Eu ter que simplesmente só adotar. E não é isso, né? Essa é uma visão errada. Eu trabalho desse jeito, só tem que trabalhar desse jeito. Não posso fazer muito diferente. pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, a gente tem uma camada que a gente chama de PaaS, né? Onde permite fazer essas extensões, né?
esses desenvolvimentos. E o mais interessante é que ele contém a mesma tecnologia das outras camadas, como a camada do SaaS, a camada de integração. Então, isso permite que aquela dor específica da indústria, aquela dor específica do negócio, que se a gente entender que ela não é aquele ponto, a gente precisa realmente continuar dessa forma, a gente vai conseguir redesenhar, né, essa solução dentro das nossas próprias tecnologias, e eu não vou perder nada das melhorias dessas atualizações que acontecem nesse ambiente de SaaS. Então, isso é muito importante porque mostra a flexibilidade que o SaaS também tem. Uma das coisas que eu tenho certeza que o Antônio pode comentar é que na própria área fiscal, né, na área tributária, ali nas normativas, a gente tem muitas alterações em sequência e as soluções anteriores não permitiam fazer simulações. Tem muita regra, né? Tem muita norma que chega e não necessariamente ela é adotada assim como ela está. Você tem que entender o negócio, você tem que entender a necessidade do seu modelo, da sua indústria, e aí efetivamente fazer a implementação. Eu acho, Antônio, que é um pouco do que mudou hoje em relação a serviço, em relação à plataforma de desenvolvimento, a essa disponibilidade em nuvem, é que entregou para o cliente, entregou para o executivo uma capacidade de prever, de simular, de testar e aí efetivamente então levar para a área de negócio muito mais capacidade de tomada de decisão, de análise, né? Eu acho que inclusive na área tributária isso e fiscal fundamental hoje. Fundamental, né? Exato. E voltando um pouquinho, essa questão aí de saneamento, melhoria de processos e mudança de paradigma, né, é fundamental para a implementação na nuvem, né? Voltando ali para a pergunta inicial, onde a gente falou quais são as maiores dificuldades, a gente está hoje, por exemplo, com um grande cliente fazendo a migração, né? Ele tinha mais de 200 customizações, vários sistemas pendurados, e ele está tendo que rever todos os processos, está tendo que rever todas as customizações. Para quê? Para que aquilo fique eficiente, para que aquilo ali seja sustentável, para que ele consiga fazer atualizações de forma rápida. E aí sim, logicamente, com regras, com mudanças na parte de integração e saneamento de dados, né? A gente tem muitos casos ali onde o dado vinha ruim e era tratado no sistema de forma customizada, né? E nunca se preocupou em rever isso na origem, rever o processo. Ou seja, agora está tendo necessidade de mudar. Então, esse cliente que tinha mais de 200 customizações, ele está caindo para 12 customizações, né? Que é algo totalmente administrável, que faz com que o tempo de atualização seja muito menor, né? No on-premise, antes ele teria que reposicionar todas aquelas customizações, rever para ver se não quebrou nada, justamente por conta de mudanças legais. Às vezes uma mudança legal, você tinha ali um regime especial, algum tratamento que você fazia, né? Fiz uma customização, mas será que aquele era a melhor forma? Às vezes está ali 20 anos, 10 anos, e aquilo ali nunca mexeu. E agora é a hora de mexer, né? Então, apesar de doer, né, é uma dor que vai fazer com que ele se cure daquele problema para sempre e tenha realmente uma otimização, uma vida muito melhor na nuvem, já com tudo isso saneado, tudo isso... Nesse tema, César e Antônio, aproveitando para citar um cliente ou um caso de sucesso e comentando até para quem já está pensando em nuvem e assustado ou com um pouco de receio, porque sabe que tem ali um esforço enorme na área de tecnologia, suportando uma grande quantidade de customizações. Esse nosso cliente, por exemplo, que foi um dos grandes primeiros adotantes da tecnologia em cloud, em SaaS, de RP, tinha mais de 800 customizações no modelo como um todo. E o processo de análise e tomada de decisão em quais deveriam ser alteradas ou não, ele foi deixado de lado para um redesenho da área financeira. E aí, a hora que você repensa a sua área, como fazer um contas a pagar, como fazer um compras, como fazer um modelo de gestão e armazenamento, uma tomada de decisão, um reporte executivo diferente, você analisa as soluções que estão no mercado. Então, ok, eu redesenhei a minha área financeira e aí sim eu vou olhar quem me atende. Então, muitas vezes, olhar o que já existe é onde a gente tem o maior desafio para a adoção, é onde a gente tem o maior desafio para entender que a transformação digital ou a transformação do seu RP está na hora ou é disponível. Entendeu? Ou seja, então, você fica olhando para trás e não olha pelas possibilidades que você tem no futuro. Essa é a hora de a gente provocar.
O mercado está aí, os concorrentes estão provocando as nossas operações. Essa é a hora do executivo sentar e provocar também o seu modelo financeiro. Com relação a Syncro e Oracle, né, nós especificamente o produto que vocês trabalham é Oracle Cloud, né? O RP Cloud. O RP Cloud. Especificamente falando nessa jornada junto com a Syncro, nós temos aí diversas APIs, né? E uma das questões interessantes de trabalhar em cloud também é a atualização dessas APIs, porque muitas vezes são demandas legais, isso tem que ser atualizado de forma dinâmica e por ambas as empresas, né? Como que esse processo se dá? Isso é muito tranquilo. Hoje a Oracle tem um departamento de localização no Brasil, né? Então, a nossa solução do RP Cloud, ela conta com um motor de cálculo de imposto, que é o TEX global, né? Então, isso já muda muito, né, das versões on-premises, porque a gente entendeu a necessidade de se adaptar em todos os mercados, né? Então, a grande maioria das empresas que a gente trabalha tem trabalhos em vários países diferentes. Então, a gente precisa se adequar, né, a todos os países, a todos os estados, a todas as cidades. Então, isso permite que a gente tenha uma autonomia aqui no Brasil de desenvolvimento e de proximidade com nossos parceiros muito boa, né? Então, quando a gente chega uma legislação nova, nós já estamos em contato um com o outro para entender o que a gente precisa melhorar de um lado, o que a gente precisa melhorar para o outro, e a gente caminha junto, né? Então, a gente tem essa liberdade aqui no Brasil que faz com que a gente consiga dar esses primeiros passos, né? Então, estamos falando aí de, né, mudança tributária, a gente já está trabalhando. Então, já é uma realidade hoje, olhando para um futuro que está para chegar. Legal. Exato. A nossa equipe de integração, junto com a sua equipe de localização, estão em constante contato. Mudou a legislação, elas já entram em contato, já fazem um roadmap comum para liberar aquilo em tempo hábil para o cliente já fazer toda a homologação e depois já colocar em produção de maneira tranquila e transparente, sem se preocupar com a parte técnica, né? Aquele grande empecilho que tinha antes, né, de como eu vou instalar isso, já está tudo resolvido, já está tudo equacionado no ambiente da nuvem. Eu acho que você comentou uma palavrinha importante, né? API. API muda tudo, né? A gente sai de integração ou de complexos desenvolvimentos para conectividade. Conectividade, modelo de serviços. Né? Serviço. Então, a conectividade é o que faz com que parcerias como Syncro e Oracle entregue para o executivo uma percepção de transformação digital efetiva. Então, eu não estou, por exemplo, só com um contábil e um financeiro num nível de serviço e depois eu tenho que fazer uma integração com uma solução que ainda está em outra plataforma, que ainda está em outro modelo. Então, isso realmente tira agilidade, aumenta risco, né, de erros e de operação, cria backlog, custo. A gente tem que ter uma operação pensada em resultado, né? Então, a API... Assim como você comentou do celular, não, Natália? A API é o que fez, por exemplo, soluções de táxi, por exemplo, né? Eu ia colocar aqui alguma solução, mas uma solução de táxi em geral, de deslocamento em geral, esses aplicativos, estarem integrados automaticamente com as soluções de despesa. E, consequentemente, aonde você está tomando esse táxi conectado com a solução tributária, fiscal, para você entender como contabilizar. Então, essas APIs agilizaram todo o entorno tecnológico do modelo de gestão corporativa. Uma coisa que você falou é pensar em resultado, né? Exato. Pensar em resultado, não necessariamente das nossas empresas, mas dos nossos clientes que utilizam a aplicação. Esse é o ponto. O resultado operacional, né? Ou seja, o resultado da área. Eu como controladoria, eu como gestão contábil, eu como tributário, pensar em qual é o meu resultado, qual é a minha eficiência e o quanto eu consigo impactar no todo da empresa. E quanto a aplicação ela pode te ajudar e ela tem que ser transparente. Né? Esse é o ponto. Bom, gostaria de agradecer aqui a todos pela audiência, mas como palavra final, mais uma vez eu gostaria de passar, começando pela Natália. Legal. Tem algum recado? Bom, primeiro, muito obrigada, né, por esse espaço, né, para a gente conversar. Quero deixar aqui à disposição, né, para todos os ouvintes, para que a gente possa continuar esse papo em outros momentos, para que a gente possa mostrar aí os nossos desenhos de arquitetura, para que a gente possa também debater, né, de quais são os riscos. A gente tem aí um histórico grande de grandes empresas, né, que estão nessa transformação. Então, a gente tem muito a ajudar, né, a trilhar esse caminho, né, de transformação, e estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Antônio? Queria agradecer a todos aí pelo tempo dispensado no nosso podcast, né? Acho que realmente foi algo muito interessante participar, ouvir
a Oracle, que está conosco aí há tantos anos, né? E realmente deixar aqui aberto para outras informações que vocês eventualmente queiram, para que a gente possa realmente passar isso de maneira transparente, de maneira bem objetiva. Muito bom. César, mais uma vez, obrigado em nome da Oracle por essa oportunidade. Eu faço um convite direto a quem não está nos escutando, continue no canal, né? Aproveitando esse conceito aqui de podcast, de TikTokers aí por aí, então se continuem no canal, né? Um bate-papo, curtam de o canal, tecnologia, mas acho que a gente tem que transformar a tecnologia em algo tangível, no sentido de uso. Até para que a tal da adoção fique mais simples, né? Ou seja, isso não é realmente um desafio e sim parte do que a gente vai trazer para a operação. A Oracle e a Syncro realmente estão imbuídas e trabalhando em conjunto para que a gente tenha uma percepção de tecnologia diferente. Fica o desafio para a audiência. Desafie o seu modelo. Então, o desafio é desafiar o seu modelo. Entenda que a tecnologia vai fazer parte disso. Conte com a gente, né? Então, curta o canal, né? Curta os conteúdos que a gente está aqui. Obrigado, César. Obrigado, Syncro. Obrigado, Antônio. Obrigado, Natália. Acho que foi muito bom, muito bacana. Legal. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado.